Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um Drops de Economia e Finanças do Denarius e EPG Unifei. 2 semanas atrás, falamos aí dos problemas das contas do governo e vimos que uma parcela importante das despesas do governo está comprometida com a Previdência, pagamento de pensões e benefícios da Previdência Pública. Então não vai ter jeito, Se quiser arrumar a casa, vai ter que mexer nesse vespeiro. E aí, a pergunta que vem logo em seguida, tem alguma forma de eu me proteger do que pode vir de ruim aí pela frente, Vou ter que ficar mais tempo contribuindo, vou ter que contribuir com um valor maior para receber menos, As expectativas em relação à Previdência Pública não são boas. Então, a gente vai falar um pouquinho das alternativas, Quais tipos de investimentos que podem ser também utilizados como forma de previdência, como forma de renda no futuro, Aquela renda que vai aí bancar o nosso consumo quando a gente diminuir o ritmo de trabalho. Então, André, o que você acha aí que a gente tem de opções de investimento que podem cumprir essa missão que agora vai ser cumprida com um pouco menos de maestria aí pela Previdência Pública, Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer estar de novo com vocês aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que o Moisés acabou de falar. E acho que tão importante quanto falar de investimento é falar que para chegar no nível de investimento, a gente tem que formar primeiro uma poupança. O investimento é um segundo passo além daquela poupança. Porque muitas vezes o pessoal pensa, mas eu tenho dinheiro aqui e preciso colocar no investimento. E a gente sabe antecipadamente que o investimento, por si só, ele tem um nível de risco atrelado a ele. Então, antes de começar qualquer tipo de investimento, pensem na necessidade da liquidez do dinheiro e o risco que esse investimento pode estar associado. A partir daí, a gente abre uma série de possibilidades. Esses investimentos podem ter características de renda fixa e de renda variável. Então, o que é isso? Como é que a gente poderia traduzir isso? Trazendo para a nossa vida, quando a gente está trabalhando e tem um emprego garantido, o fato de receber todo mês aquele salário é o que a gente chama de renda fixa. Mensalmente, eu trabalhando adequadamente na empresa, ela vai depositar o dinheiro na minha conta. Por outro lado, quando a gente fala de renda variável, é quando eu não tenho um emprego fixo, mas presto serviço como MEI, por exemplo, ou sou um profissional liberado, que eu não sei qual que vai ser a renda que eu vou ter naquele mês. Eu tenho uma perspectiva de renda, mas não é garantia de ter aquela renda todo mês. Então, no aspecto de investimento, isso também acontece. Então, quando a gente está em rendimento renda fixa, eu sei que ele vai ter uma taxa de rentabilidade todo mês. E de renda variável, aquela taxa pode ser maior, menor e até negativa. Não é isso, Vitor? Verdade, gente. Boa tarde Moisés, boa tarde André. Prazer estar aqui de novo discutindo todos esses temas tão relevantes para o nosso dia a dia, que às vezes carece de uma apresentação ao mesmo tempo conceitual e prática, Bom, eu acho que quando a gente vai falar em aplicação financeira, em formas de investimento, já vislumbrando aí uma previdência privada, a gente tem que levar em consideração 3 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é liquidez. Mas, Vitor, o que é liquidez? Liquidez é o seguinte: quanto que você vai ter acesso a esse dinheiro, quando você vai ter acesso a esse dinheiro para saldar alguma transação que você precisa. Então, a gente fala que tem baixa liquidez quando você não consegue sacar esse dinheiro para fazer alguma compra que você precisa. E a gente fala que tem alta liquidez quando você consegue ter acesso a esse dinheiro de maneira simples para saldar alguma conta. Exemplo, uma casa é um ativo, é um bem que você tem, que nós assumimos que ele tem baixa liquidez. Por quê? Porque para você conseguir saldar uma transação, primeiro você tem que encontrar um comprador para sua casa, conseguir realizar a venda, obter o dinheiro para aí saldar a sua transação. O seu salário, o exemplo anterior do André, é imediato. Você pegou esse dinheiro e você já pode saldar, pode comprar, ir no supermercado, etc. Então, primeiro tópico, liquidez. Quando você vai fazer uma aplicação, você tem que entender, eu vou precisar desse dinheiro para quando? Então, a sua aplicação tem que levar em consideração a liquidez. O segundo é rentabilidade.
você vai ter que começar a pesquisar e estudar quais são os melhores produtos financeiros a se aplicar, né? Que a gente vai comentar no momento seguinte. E associá-lo a essa rentabilidade, ao quanto que esse investimento vai te trazer de retorno monetário, tem um terceiro aspecto que é o risco. Qual o risco associado a essa aplicação, a buscar essa rentabilidade? Então, no meu entendimento, esses 3 tópicos são relevantes para que a gente possa pensar em uma aplicação financeira: liquidez, rentabilidade e risco. Não é isso, Moisés? Concorda? E o Vitor, rentabilidade está associada a risco, né? A gente vê muitas vezes o pessoal fala assim, olha, né? Aquilo que tem maior risco geralmente tem maior rentabilidade, né? Isso é verdade? Isso costuma acontecer mesmo no mercado? Existe aquele tal de prêmio de risco, né? Tem alguém que topa pagar um pouco a mais se você topar correr um pouco a mais de risco? Isso funciona? Exatamente. Isso funciona. A ideia, pessoal, parece difícil, tem todo um mathematiquês em cima disso, mas a ideia é simples. A ideia que você tem que fazer é o seguinte: você estaria disposto a realizar um investimento com maior risco para ganhar menos do que um investimento com baixo risco? Não. Então, para você comprar esse risco, para você assumir esse risco, isso tem que te dar um benefício maior. Então, é por isso que a gente associa, quanto maior o risco relacionado à aplicação que eu vou fazer, maior o retorno que provavelmente essa aplicação me fornecerá. Mas aí a gente retorna ao que o André comentou logo no início. A gente pode chegar a esse valor ou não. Então, quando a gente entra nesse tópico, é quando a gente está falando justamente da renda variável. A gente não sabe exatamente qual vai ser o nível de retorno dependendo da aplicação. Na verdade, você falou isso, provavelmente tem um risco maior, né? E aí, às vezes, as palavras, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque você vai falar assim, então provavelmente é melhor, né? Então, na verdade, o que a gente tem é que, na média, ganha mais, né? Mas pode ser que, como o risco é maior, quando a gente fala assim, o risco é maior, então significa que a variância, né? A variabilidade é maior. Então, eu posso ganhar muito menos ou muito mais, né? Então, tem o risco, né? Então, não é assim. A gente, de fato, vai ter uma expectativa de ganho maior, mas associada à expectativa de ganho maior, tem também o risco maior, ou seja, a variabilidade maior. Então, você vai investir naquilo que tem maior risco, pode ser que o seu capital, investir R$100, pode ser que na hora que você precise da liquidez, que é aquele saque imediato para quitar alguma compra, uma aquisição que você queira fazer, naquele momento você esteja com um rendimento de menos 10%. Isso acontece, não acontece nesses mais arriscados? Acontece. Por isso que o que o André falou, tem que ter o que antes de partir para o investimento? Você tem que ter a poupança, né? Tem que ter a questão da reserva. Gente, aí o pessoal pergunta assim, André, mas a caderneta de poupança não rende nada. Nós temos que tomar alguns cuidados com os conceitos. A caderneta de poupança é uma das formas que você pode utilizar, uma das ferramentas que você pode utilizar para guardar dinheiro. A caderneta de poupança. A rentabilidade é baixa. Sim, extremamente baixa, a gente sabe disso hoje. Por que ela é baixa? Porque, na verdade, ela é extremamente líquida. Quase nada de riscos. E risco é exatamente praticamente zero. Então, não tem sentido a gente falar de alta rentabilidade na caderneta de poupança. Exato. Porque ele vai ficar parado lá. E outra, a caderneta de poupança, por si só, ela tem um fim definido. Ela tem um objeto do porquê que ela foi criada. Teoricamente, ela foi criada para financiar a habitação. Então, taxa de habitação, a gente sabe que é baixa pelo longo prazo. Então, nós estamos falando aí de 8% a 12% ao ano. Então, não tem sentido a caderneta de poupança fazer uma remuneração tão elevada, porque no meio disso tudo aí, a gente tem o que os bancos falam do spread bancário. Então, tudo isso nós temos que levar em conta. André, mas eu posso juntar dinheiro, fazer uma poupança em outra ferramenta financeira? Pode, né, Vitão? Com certeza. Nós podemos utilizar outros elementos que tenham um risco menor e uma liquidez menor do que a poupança, mas uma alta liquidez. Aí nós temos outras ferramentas, não é isso, Vitor? Exato, perfeito. Bom,
Gente, então vamos lá, vamos tentar conceituar aqui. A gente agora vai falar de algumas possibilidades, além da caderneta de poupança, que é a mais recorrente, né, a mais usual, que as pessoas mais conhecem, outros produtos financeiros, outras possibilidades, mas inicialmente eu vou focar aqui a apresentação no que se refere à renda fixa. Ou seja, eu vou assinar um contrato e esse contrato já vai me falar, olha, eu vou ter de retorno X%, 8%, 9%, 10%. Joia? Em geral, não sei se vocês concordam, mas em geral nós temos os três mais usuais e mais conhecidos. São os CDBs, são os LCIs e os LCAs. Joia? Certo. Bom, vamos conceituar, vamos falar algumas características centrais dentre esses três, tá? Eu vou separar em dois grupos. O CDB, significa Certificado de Depósito Bancário, e os LCIs e os LCAs, Letras de Crédito Imobiliário e Letras de Crédito Agronegócio. Joia? Quais são as características similares? Ambos, como já dito, fazem parte da renda fixa. Então você vai assinar um contrato, vai estar lá escrito qual vai ser o seu retorno. Joia? Além disso, ambos eles têm liquidez próxima. Então, quando você vai assinar um contrato, você define quanto tempo esse dinheiro vai ficar lá rendendo. Contratos de 3 meses, 6 meses, 12, 24 meses, às vezes até 5 anos. Legal? Então, ambos são de renda fixa e ambos você define o prazo da aplicação. Esse prazo também é importante, né, Vitor? Com certeza, porque esse prazo ele vai determinar também o retorno. O retorno, porque dependendo do prazo nós temos incidência de imposto de renda. Exatamente. E aí esses são investimentos, né? Eles têm renda fixa, mas, Vitor, você falou aí de um desses investimentos e ele tem a ver com imóveis, né? E às vezes a gente pensa, não, como é que eu vou fazer um investimento? Vou comprar uma casinha, um apartamento, vou construir um ali para alugar no futuro, né? Uhum. E aí tem risco, né? Porque pode ficar desalugado, posso perder, né, dinheiro com isso, pode acontecer um acidente com a casa, pode pegar fogo, pode o bairro ficar com crime elevado e aí o preço do aluguel cai, né? A pessoa pode não pagar, né? Exato, né? O seu inquilino não paga, né? Então isso aí já é um investimento em imóveis com risco, né? E aí tem a opção de investir em imóveis também sem risco? Seria isso? A LCI? É mais ou menos isso? Bom, veja, um pouco... bom, vamos lá, vamos conceituar. O risco de você fazer uma aplicação, por exemplo, num LCI, que é o caso que você explicou, do imobiliário ou do CDB, ele existe. Sim. Ou seja, o banco pode falir. Eu vou até contar uma experiência comigo. Eu apliquei num banco e esse banco faliu. O Vitor economista tem grandes experiências. Ele estava fornecendo um alto retorno e esse banco faliu. Mas essas aplicações, elas têm uma característica, um conceito chamado Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É um seguro que você automaticamente contrata quando você faz esse tipo de aplicação. Então, a sua aplicação ela está assegurada. Se ocorre um problema, como ocorreu na minha experiência, você consegue resgatar esse dinheiro. Então, esse risco ele é mediado, no caso do CDB, LCI e LCA, pelo Fundo Garantidor de Crédito. É uma seguradora, Vitor? Que é isso aí? Na verdade, o Fundo Garantidor de Crédito é um fundo realizado pelas financeiras, né, que participam, justamente para aumentar a segurança das pessoas para realizar a aplicação, enfim. Que legal, né? Que legal. Então é uma forma de você investir minimizando o risco, né? É um tipo de investimento sem risco, né? Que a gente chama de investimento com renda fixa. Com renda fixa. Então, veja bem, gente, ó. Mas esse risco, se eu botar lá 1 milhão, quando quebrar, ele vai me devolver esse 1 milhão aí? Muito bem, muito bem. Porque você sabe que eu sou rico, eu sou invisto em 1 milhão, né? O senhor do defeito é tudo rico. Vem não. É engraçado, eu não tô sabendo. Olha, é o seguinte, gente, vamos lá, vamos conceituar, vou contar a partir da minha experiência pra gente ir discutindo. Você perdeu aquele milhão? Você perdeu 1,5 milhão. 1 milhão.
Gente, o que acontece? Ó, então vamos lá. A gente já sabe que a liquidez, o prazo, você define da renda fixa, desses três casos, CDB, LCI e LCA. A gente já sabe também que além do prazo, quando você faz uma aplicação, caso haja algum problema com essa aplicação, você vai ter um retorno, porque o Fundo Garantidor de Crédito garante que você vai receber esse dinheiro. Mas é qualquer quantia que você vai receber? Essa é a sua pergunta, e a resposta é não. Existe um teto de aplicação para você permanecer no Fundo Garantidor de Crédito. Esse teto ele é de 250 mil por CPF, por conta. Por banco, né? Por banco, né? Então, o que acontece? Quando eu vou fazer uma aplicação dessa, pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer uma aplicação a partir de um banco. Você vai selecionar um banco para fazer essa aplicação. Já a gente vai discutir como selecionar o banco. Mas, quando você faz essa aplicação naquele determinado banco, você pode fazer um máximo de 250 mil naquele banco e em mais outros 5 bancos. Essas 5 aplicações que você vai ter, Moisés, o seu 1 milhão e tantos que você vai fazer, se você segmentar, você ainda entra no seguro. Então se eu botar meu 1 milhão inteiro lá num banco só, ele só me devolve 250 mil. É uma mil. péssima estratégia. Se quebrar o banco, ele me devolve 250 mil. Como você tem esse 1 milhão aí para brincar, você pode fazer o teste, mas não é recomendável. O recomendável é você segmentar as suas aplicações para se manter no Fundo Garantidor de Crédito, para você realizar aí uma diversificação das suas aplicações, que é sempre mesmo porque quebrar 5 bancos de uma vez é difícil, né? É improvável. Aí quebra o país. Tá bom, Vitor. E aí você investiu nessas opções que você deu pra gente, no tal CDB, na LCI, na LCA. Ô, André, e como é que fica aí? Só ganhar dinheiro? Vou lá, vejo a taxa de juros que eles vão me pagar e boto no bolso e vou ser feliz? Não incide nada, nem um impostinho aí? O governo não vai dar aquela mordidinha, não? Pois é. Você não vai ter sócio nenhum. É isso que você está falando. O governo sempre vai atuar, não tem jeito. Há os casos de isenção, né? Ou não incidência, dependendo dos casos. O LCI e o LCA, até pouco tempo, eles estavam isentos de imposto de renda. Então, houve uma mudança, a questão de colocar, no final das contas, eu acho que ainda continua isento. Permanece isento, LCI e LCA. Então, você pode investir lá no LCI e LCA e você não tem incidência de imposto. Por quê? A gente está falando de LCI e LCA, essa sopa de letrinhas. O LCI está vinculado aos imóveis, né, e o LCA ao financiamento agropecuário, ao agronegócio. Então, esses dinheiros ficam aplicados, você coloca o dinheiro lá, ele rende, enquanto ele está rendendo, alguém está usando esse dinheiro no agronegócio para gerar produção. Então, ou construção de imóveis. Para ativar a economia. Para ativar a economia. Só que o que acontece? Ultimamente, os valores mínimos de aplicação LCA estão muito elevados, a partir de 50, 100 mil reais. E o percentual de rendimento ele vai dar de 90% a 110% de CDI, dependendo da instituição. Então, vocês têm que ficar conectados aí de instituição. Eles não têm impostos. O CDB, por outro lado, como o Vitor falou, ele já tem incidência de imposto. E essa incidência é variável. Varia de 15% a 25%. Na verdade é o contrário. 27 meses? Não chega. Quanto menos tempo você deixa aplicado o dinheiro, maior é a incidência de imposto. Então ele começa com 22,5 até 180 dias, e conforme você vai aumentando o prazo, ele vai diminuindo a incidência de imposto de renda no momento do saque. Então essa é uma característica importante. Você só vai pagar imposto de renda no momento do saque, e não é de todo o dinheiro também, é em cima do rendimento. Então, 1 milhão que o Vitor deixou parado lá, ele pagou o imposto de renda sobre o rendimento. Mas se tem rendimento de 10% ao ano, e ele sacou um ano, ele vai pagar 15%, por exemplo, em cima desses 10%. Exato. E a questão é a seguinte, gente. Pô, muito legal, tem LCI, tem LCA, tem CDB,
eu tenho que ter conta num banco. Isso. Como que eu vou selecionar esse banco e como que eu vou fazer essa aplicação? Bom, o que a gente está comentando aqui? Quais são as variáveis, quais são as informações que você vai ter que ler? Então, você vai ter que pensar no prazo de aplicação, você vai ter que verificar se incide imposto de renda ou não, LCI, LCA, por enquanto não, CDB sim. Por enquanto, porque isso tudo muda, gente, é variável. Todas essas questões vão mudando ao longo do tempo. O valor mínimo de aplicação muda, por exemplo. Então, quando você entrar num banco, você vai ter que olhar lá qual que é o prazo de aplicação, qual que é o valor mínimo de aplicação, existe incidência ou não de imposto de renda, aí você seleciona elas, dá uma olhada nas rentabilidades, e aí você seleciona aquela que tem maior rentabilidade e faz uma aplicação de até 250 mil. Mas, como que você vai selecionar um banco para fazer isso? Bom, existem diversas estratégias. Uma estratégiazinha muito simples é você pensar assim, os grandes bancos, os bancos conhecidos, eu vou dar até um exemplo aqui, por exemplo, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, são bancos que nós chamamos de bancos varejistas. Esses bancos, você pensa, o que são os bancos grandes? Pensa assim, vai na praça, tem esse banco na praça? Esse banco é um banco grande. Né? Esses bancos, eles têm uma característica de ter altos custos operacionais. Por quê? Justamente porque eles têm muitas agências, muitos funcionários, muitos prédios. Por ter muitos custos operacionais, a rentabilidade que esses bancos repassam nas aplicações financeiras são baixas. Quando você vai para um banco menor, esses bancos menores, eles não têm tantos gastos operacionais, eles têm outras características, outra estrutura, e aí eles conseguem repassar um retorno a mais. Então, em geral, por incrível que pareça, os bancos que possuem aplicações com melhor retorno, nas mesmas condições de prazo, de segurança, por conta do FGC, eles não são os bancos que a gente está acostumado a ver aí no intervalo da novela, né? São bancos um pouquinho menores. Você assiste novela? Pô, eu tentei me esconder, mas fui descoberto aqui, né? Então, o ideal é você buscar esses bancos menores. Pô, mas eu vou confiar num banco pequenininho? Vai, desde que você leve em consideração e deve pesquisar se a aplicação que você está fazendo é respaldada pelo Fundo Garantidor de Crédito. Porque mesmo sendo um banco menor, que você nunca ouviu falar, esse banco faz parte do Sistema Financeiro Nacional e aí você está tendo um respaldo pelo Fundo Garantidor de Crédito. Legal? Posso passar alguns exemplozinhos assim, rápido? Bom, alguns bancos, é bom que vocês pesquisem, pessoal, mas eu vou dar umas diretrizes iniciais para vocês pesquisarem, tá? Então, por exemplo, Sofisa é um banco que, em geral, se eu não me engano, em 2016, 2017, ele teve entre os 10 que possui aplicações com maior rentabilidade, o banco BMG. E agora, uma novidade, pessoal, é que um banco aí que é recorrente, em geral, entre os estudantes eu vejo muito usando, que é o Nubank. Nubank é aquele cartãozinho roxo, né? Isso aí você sempre fica. Eu até gosto de usar assim. Não, mas a gente não está recebendo dinheiro desses bancos para fazer propaganda. Mas se quiserem patrocinar um programa, esse Nubank está trazendo uma rentabilidade interessante, uma boa rentabilidade, e com alta liquidez. Ou seja, você vai ter rentabilidade próxima a uma aplicação de CDB, LCI e LCA na conta poupança desse banco. Você vai ter a mesma rentabilidade, só que você vai poder fazer os seus pagamentos quase que automáticos. Então, aumenta a liquidez em relação aos demais. E a rentabilidade. E com um bom retorno. Então, talvez essas sejam as estratégias iniciais para você começar a pensar, estudar. Entra no site aí desses bancos que eu citei e dá uma olhadinha lá, digita lá LCI, LCA, dá uma olhada nos prazos, nos retornos. Por quê? Porque você vai começar a se ambientar e criar aquele início de segurança para saber
que informações você tem que ter para julgar se é uma boa ou não Ô, aplicação. Vitor, mas lá no Nubank a gente vai depositar o dinheiro numa conta corrente ou numa conta poupança, é isso? É isso. E ela é garantida pelo fundo garantidor? E o risco? Essa que é a grande questão. Gente, em geral, essa remuneração que eu citei do Nubank faz parte da poupança do Nubank. Né? Então você tem um respaldo. Então tá na poupança. Exato. Legal. Muito bom. O Nubank tem uma característica, gente, que ele não é um banco físico. Né? Então, como que eu vou fazer o depósito? Mas é muito facinho utilizar o banco, ele gera um boleto, você tem uma conta, olha só que interessante, você tem uma conta, você gera o seu boleto, e aí ao pagar esse boleto, você transfere dinheiro para sua conta. Ressaltar, né, gente? Se quiser patrocinar o programa, nós aceitamos. Mas o Nubank é uma fintech que eles estão chamando aí? O Nubank, ele tem um histórico interessante. Ele nasceu com uma proposta de taxação zero. Né? Então, por exemplo, quando você está num banco convencional, aí você pede um cartão de crédito, você vai ter uma série de pagamentos, anuidade, tem umas taxas lá que você nem sabe de onde que você está sendo cobrado. Foi uma reunião de pessoas que pensaram uma instituição financeira com taxação zero. Então, gastos operacionais, anuidades, são minimizados com o Nubank. Joia, então nasceu como uma startup financeira. Então a ideia é uma tecnologia mesmo. Exato. Então, não vai ter uma agência, não vai ter nada. Você tem tudo online, tudo que você faz é online, no aplicativo, no site. Né? Exato, tudo é online. Vou dar um contra-exemplo aqui agora também. Nós temos também muito forte os bancos cooperativos. Tá? Os bancos cooperativos também são garantidos pelo fundo garantidor, eles não têm toda a versatilidade do Nubank, por exemplo. Entretanto, você, como participa do banco cooperativo, você também é dono. Então você tem a rentabilidade do banco sendo distribuída na forma de sobras ao final do exercício. Então muitos bancos cooperativos conseguem te dar um rendimento maior do que os bancos tradicionais pela participação dos resultados. Legal, então a cooperativa, então, ela, além de ter os serviços da presença física, né, tem uma agência, tem um caixa eletrônico, você pode lá consultar com o seu gerente quais são as melhores opções, né? Ele também te dá uma melhor rentabilidade porque você compra cotas do banco. Ele tem também algum benefício fiscal por ser uma cooperativa, porque muitas cooperativas a gente sabe que tem. E na área de finanças, né? Quando é a cooperativa financeira, ela também tem algum benefício, por isso diminui os custos em relação àquele banco tradicional? Exatamente, Moisés. O banco cooperativo ele tem isenção de imposto de renda por estar negociando dentre os cooperados. Não é um dono só, né? É um dono. São vários pequenos cooperados que estão ali organizando o seu próprio dinheirinho e, de uma forma, acessar o mercado financeiro. Então, é um benefício que o governo dá aí para as cooperativas que traz um retorno acima da média dos bancos comerciais tradicionais também. Então, isso é outra opção. Então, tá. Então, a gente estava falando tudo isso daqui, mas a gente começou falando disso para a Previdência, né? Que é isso, né? E aí, né? Mas, então, a gente também vê os bancos vendendo. Aí você chega lá no banco, a primeira coisa que o gerente fala assim, você não quer fazer aqui uma previdência privada aqui no banco, né? E aí todo mês vai descontar lá na sua conta e quando você aposentar você vai sacar um dinheiro aí por mês também, ou você saca tudo de uma vez quando quiser também, são essas opções, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que eu posso usar esses instrumentos, CDB, LCI, LCA, seja na fintech, seja na cooperativa, seja no banco tradicional, como previdência? Quais são as vantagens? Ou é melhor já ir lá direto na previdência mesmo, privada, né? Bom, a grande vantagem de utilizar esses instrumentos é que você gerencia o seu recurso. Tá? Então, essa é uma característica. Então, você não vai pagar taxa de administração, taxa de carregamento para nenhuma instituição. Mas nós estamos falando disso quando você tem condição de fazer esse gerenciamento. Bom, tem o outro lado também, as pessoas que não têm habilidade, não querem fazer isso, Moisés. Que é complexo, viu? Que é uma sopa de letrinhas, tem que estudar, como o Vitor disse, uma série de coisas, a liquidez, rentabilidade, qual que é a opção para isso?
dá opção para isso, como você mesmo disse, é ir lá e contratar um fundo de previdência privada. Aí geralmente tem essas taxinhas de carregamento, né? Taxa de administração. E eu acho que é o principal que a gente não falou aqui, que é a regularidade, né, de depósitos. Porque não adianta só assim, eu vou juntar um dinheiro, todo mês vou depositar lá R$200 na minha previdência, e aí quando tiver com 60 anos já vai ter um dinheirão acumulado lá e eu vou sacar, né? Mas aí aquele mês ali é mês de viagem, férias, né? Então, sem dinheiro, não, esse mês eu não vou depositar os 200, Natal, né? vou dar um presente, Não, tenho que dar, meu né? peru, E aí você faz, eu acho que esse é o principal ponto, né? A gente quando assumir esse compromisso e durante 30, 40, 50 anos da sua vida você ser regrado o suficiente para depositar lá R$200 toda vez num CDB, num CDI, é complicado, não é? A gente falha, não falha? Falha, e tem que ter persistência, né? Eu entendo que, como o André comentou, por exemplo, a previdência privada, ela tem um retorno um pouco menor, você paga algumas taxas de carregamento. Em contrapartida, ela dá uma forçada nos depósitos. Então, para você que talvez... Isso é comportamental, gente, é normal. Você que não tem tanta disciplina, que não consegue se organizar financeiramente para efetuar, você administrar depósitos periódicos, talvez seja um custo que você tem pela conveniência de alguém administrar essas aplicações. Mas não tem jeito de falar para o banco, ô banco, todo mês tira R$200 da minha conta corrente e bota no CDB. Tem. Quando você fazer algumas programações, né? De débito automático na conta. Só que eles não oferecem isso, né? Eles dificultam isso, né? Na poupança até é fácil, na poupança você consegue pelo aplicativo fazer. Agora no CDB e na LCI, LCA não dá, né? É complicado, né? O gerente fala, não, tem que assinar um papel aqui, tem que ligar. Você vem aqui na agência. Não dá, você tem que... Todo mês você que tem que vir fazer e tal, né? Os bancos em geral, nessas operações, eles têm uma competência muito grande de não serem claros, né? Em dificultar. Então aí é um outro ponto também, né? Então se você quer saída, a poupança dá. A poupança você faz a poupança programada. A LCI, a LCA, o CDB exigem contratos específicos que você tem que assinar toda vez, ou numa agência ou assinar eletronicamente no site, mas você tem que todo mês ser regrado. Exatamente. Isso é difícil, isso é muito difícil. Então avalie se um desses instrumentos serve de fato. Além disso, a gente tem os investimentos com risco, que a gente vai deixar para falar na semana que vem, né? Tanto a previdência, daqui 15 dias, né? Tanto a previdência, existe a opção de previdência com risco, né? Fundos de pensão que tem risco, arriscados, que investem em ativos mais arriscados, e tem os investimentos diretos, que a gente pode fazer também com risco no mercado financeiro e fora do mercado financeiro. Né? Então a gente já fica aí com o nosso compromisso para daqui 14 dias, na próxima quinta-feira, 2h da tarde. Né? Se vocês não estão de férias, a gente não. E a gente troca uma ideia sobre esses investimentos arriscados. Lembrando, pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem, esclarecimentos, é interessante essa interação. Então entre em contato com a gente, né? Manda direto na página do Denários. E aí a gente começa a estabelecer aí uma interação legal, também sugestões de temas. Perguntas que a gente responde na hora ou no próximo encontro. Né? Exato. E se a gente... Caso não tenha conseguido responder as perguntas de vocês, a gente já responde no próximo encontro. Nós vimos aí que a galera mandou 2 mensagens, logo na sequência a gente já faz a resposta de vocês. Outra coisa, nós estamos iniciando um projeto aqui de transmissão ao vivo, só que nós não temos editor e nem quem fica rodando aqui as coisas pra gente. Então você vê eu mexendo aqui, mexendo ali, nós estamos fazendo esse esquema de transmissão, você tem que avisar que câmera que a gente tem que jogar. Vou colocar aqui ao vivo, live, Felipe. Então, possivelmente na semana que vem a gente já vem com quase que uma câmera exclusiva para cada companheiro aqui, para a gente dar o zoom adequado para cada um estiver falando. No mais, agradecemos aí a presença de todos. Quem assistiu ao vivo está acompanhando. Quem não assistiu pode ver depois direto na página lá do Facebook. E é um prazer estar com vocês aqui. Voltamos daqui 14 dias, Moisés. Isso aí. Até mais.
Até o próximo Drops de Turismo de Educação financeira. Você está viajando já nas férias. O Drops de Turismo para vocês. Como vocês podem ver, não tem edição. Direto.